Nós estamos promovendo esse curso de multiplicadores da área de educação física adaptada, com o objetivo de que cada vez mais possamos estar incluindo as pessoas portadoras de necessidades especiais nas aulas de educação física que são dadas no país inteiro. O Ministério de Educação tem uma política de inclusão escolar e a gente precisa o Ministério está dando competência técnica para o sistema de ensino para receber esse aluno, atender esse aluno de forma mais adequada. Então, esse curso que nós estamos promovendo, ele vai provocar certamente uma mudança de atitude dos profissionais que não sabiam trabalhar com esse aluno e, ao invés de estar alijando as pessoas portadoras de necessidades especiais das aulas de educação física, terem a consciência de que isso é importante, trazerem esse aluno para serem recebidos ou praticarem educação física adaptada nas aulas normais curriculares. Ela é dividida em quatro áreas evolutivas. Mas isso não significa que o aluno vai sempre se encontrar na primeira área. Então, explicando cada uma, o primeiro momento a gente intitulou no programa de Meu Corpo, Meu Mundo. Por que Meu Corpo, Meu Mundo? O objetivo é a identificação das partes que compõem o seu corpo, suas relações, sua imagem e suas primeiras significações. Envolve a captação de estímulos e a percepção do seu corpo. E envolve a imagem e o esquema corporal. Então, para se observar como comentários, essa etapa é aquela etapa que envolve a criança dos 0 aos 4 anos de idade, onde ela começa a perceber os objetos pelo tato, quando ela começa a arrastar, se mover, colocar a mãozinha no chão, segurar as coisas, os objetos. Você dá um brinquedo para ela numa caixa, ela não brinca só com brinquedo, mas ela também brinca com a caixa de papelão, porque ela está conhecendo a caixa. Então é toda aquela etapa que envolve a estimulação e o corpo, o próprio envolvimento do corpo. A bem da verdade, a maioria das crianças que nós temos portadoras de deficiência mental se iniciam nessa etapa com a gente. É onde eu distribuí aquele papel que vocês receberam, que tem aquelas figuras que eu mostrei que desenhando, vocês percebem logo que a criança não tem uma consciência de corpo. Ela rabisca, faz uma bola. Então, geralmente, ela começa a se localizar nesse trabalho aqui. Essa etapa, Meu Corpo, Meu Mundo, é a etapa que nós procuramos fazer uma revisão literária e buscar na educação física, na nossa praxis adaptada, atividades que envolvam principalmente o corpo e a sensibilidade do corpo. Não é nem a percepção, é a sensibilidade. Por exemplo, segurar objetos, identificar objetos, colocar formas sobre ordem, identificar meios, formas de ordem inversa, de todas as formas. Também envolve o olfato, também envolve a capacidade auditiva, tudo que se trata de estímulo sensorial e estímulo corporal. A segunda etapa, a B, envolve meu corpo e minhas relações com o meio ambiente, as pessoas e os objetos. É aquela fase que a criança vem se desenvolvendo inicialmente dos 4 anos e que chega até os 9, 10, 11, 12, infinitamente. Por quê?
Para a prática do esporte, do jogo, há a necessidade da relação do corpo com os objetos. Então já é uma parte maior, que envolve atividades. Vejam, o objetivo agora é a organização do seu plano motor, sua relação com o meio, os objetos e as pessoas, os seus primeiros conflitos em torno dos seus objetivos comuns, seus primeiros e consequentes desafios motores. Envolve as habilidades sem e com locomoção, jogos estáticos, jogos em deslocamento, brinquedos estáticos, brinquedos em deslocamento, coordenação motora fina, recorte, corte, pintura, coordenação motora global unilateral e bilateral, equilíbrio. Vejam que nessa fase de 4 aos sem nominar é a fase que a criança começa a correr, a pular, a saltar, porque verdadeiramente na fase dos 2 anos é que a criança está começando a dominar o seu corpo no espaço. Ela ainda está reconhecendo o corpo. Dá uns passos, cai, usa o solo, usa o chão, usa o corpo em pé, posição bípede. Ritmo motor, organização espacial e temporal e a dominância lateral. A etapa C, que envolvem já as crianças na faixa etária de 9 anos aproximadamente à frente, entra a fase do corpo-expressão. Nesta etapa, o objetivo principal é a expressão e a linguagem do seu corpo, através das diferentes formas de comunicação de seu interior com o meio externo. Ele constrói a sua identidade e, em consequência, a sua postura. Envolvem atividades que propiciem o desenvolvimento máximo de suas potencialidades criativas através de instrumentos de ação como de desenho, pintura, colagem, confecção de postas, a expressão do ritmo e da dança, o teatro, a mímica, a expressão corporal, entre tantas outras oportunidades de expressar de dentro para fora suas possibilidades pouco exploradas. Há algumas décadas era mito para o homem o teatro, a dança, a expressão corporal. Hoje se torna cada vez mais realidade que o homem, na sua formação, deve trabalhar essas questões. São questões que, principalmente, acabam com as questões de inibição, hipoatividade e algumas outras que existem nas nossas crianças. Eu, sempre que posso, promovo nas minhas instituições atividades de arte, cultura, dança, atividades, todas as festas populares, porque é nesse momento que eu consigo, principalmente, colocar a minha criança, portadora de necessidades educativas especiais, em contato com a afetividade, a integração e a exposição do seu corpo. O quarto e último espaço nosso é meu corpo participação. É aquele em que já não é mais a criança, já é o jovem, que está atento à vida social. Eu admiro aquele jovem que participa, se comunica, está ciente das coisas que passam pelo mundo, está defendendo os seus direitos. Corpo participação, o que se pretende dessa vez é o comportamento sociável que lhe possa garantir, admitidas suas limitações e impedimentos, participação equilibrada e consciente e política nas atividades de seu dia a dia e que solicitam relações interpessoais,
São atividades que requerem participação afetivo-social dentro de um princípio de desenvolvimento sociocultural, consciente comunitário, participativo em grupo e que propicia a essa pessoa uma maior concepção do seu corpo, participação. O que nós podemos fazer em termos da área das dificuldades mentais para melhorar o nosso aluno, em termos das defasagens mentais? Informações simples. Informações simples, mas crescentes paulatinamente. Objetivas e atuar como formadores de monitores dentro dos nossos alunos. Ou seja, um prêmio àqueles que estão progredindo é a oportunidade que eles têm de estarem mais próximos, ajudando aqueles que têm dificuldade. Aí vem já uma informação que eu estou passando a vocês, muito ligada a essas questões de inserção do aluno futura no processo inclusivo, né? Aqueles que têm mais facilidade serão, obviamente, o espelho. Porque em toda turma tem um espelho, né? Aquele que faz bem, o aluno diz, puxa, ele faz bem, eu vou tentar realizar as atividades igual a ele. E isso não significa, alguns dizem assim, isso destacando alguns, será que não prejudica os que não destacam? Você tem que saber conduzir essa situação, dando oportunidades a todos. Afinal de contas, cada um tem um ponto de excelência dentro do seu corpo e dentro da sua performance. Vamos dizer que todo mundo aqui detém um fato só intelectual? Não, alguns são craques em desenhar, outros são craques no jogo lá fora, outros são craques em fazer determinados aspectos afetivos sociais, relacionais, outros são craques em aspectos cognitivos, etc. Quando nós fizermos nossos planejamentos de educação física, vamos esquecer que somos nós que estamos planejando e procurar ouvi-los também, qual é o ponto de vista deles. Porque, olha, gente, dentro do que eles gostam, pedem, pensam, a gente pode também situar um planejamento de aula e que não vai prejudicar em nada os nossos objetivos, com toda certeza. Pelo contrário, nós vamos ter um grupo atuando junto com a gente. Assim como os familiares também devem participar, não aqueles familiares que não participam da vida dos seus filhos, mas aqueles que participam efetivamente da vida dos filhos. Tendência à frustração. O que seria isso? A tendência à frustração. Que os nossos portadores de necessidades educativas especiais, portadores de deficiência mental, têm tendência à frustração. Não conseguiu o objetivo e começa a se retrair. Por que acontece isso? Por que acontece isso? Será que a gente não precisa questionar os nossos objetivos? Será que a gente não está estabelecendo os objetivos inadequadamente? Será que os objetivos que a gente pensa não são os objetivos que eles pensam? Olha o complemento do item anterior, fazer juntos. Então, o que acontece? Você estabelece objetivos dentro daquela nuance de avaliar e reavaliar. Diagnóstico e prognóstico. O que é isso? Diagnóstico que nós fazemos, o prognóstico é aquilo que a gente espera que eles alcancem daqui a 5, 6 meses. Se não alcança, somos nós que estamos fazendo. Nós não vivemos a deficiência.
nós conhecemos a deficiência. Então, quando chegar o momento que nós viermos a trabalhar com a diferença deles, aí sim nós vamos alcançar os nossos objetivos. E aí é mais um ponto importante na questão da inserção e da inclusão. Qualquer atividade que inconscientemente a gente está dando ao nosso aluno, que mexa com todo o corpo dele, seja fazendo rolamento, seja fazendo cambalhota, seja fazendo rolamento, seja numa cama elástica, seja na praia. Olha, a areia da praia, eu faço trabalhos assim maravilhosos. Fiz no Rio de Janeiro, agora no Espírito Santo estou usando a areia da praia também. Não tem coisa melhor para melhorar o equilíbrio da criança. Areia fofa, areia dura, até para sensibilidade térmica, com a areia fria, a areia quente de cima, a areia perto da água que vem a molhar o tornozelo, o pé gelado. Tudo isso melhora o equilíbrio, porque atividades que façam com que a criança mexa com todo o seu corpo, está mexendo com o quê? Com os centros, o sistema de regulação do equilíbrio. Os prontuários existem, mas em ambientes restritivos. A PAI tem prontuários, Pestalozzi tem prontuários, escolas especiais têm prontuários. Também tem uma outra versão nisso aí, porque tem algumas instituições que dizem que o prontuário é um acesso para o psicólogo, é um acesso para o fisioterapeuta, é um acesso para o médico, mas não é um acesso para o professor. O prontuário tem que ser acesso para todos que trabalham com aquela criança. Tentem convencer as suas instituições restritas, que trabalham especificamente com essa área, que o prontuário deve ter acesso a todos. Um é o prontuário, tá? Agora vejam bem, escolas inclusivas não possuem um prontuário. Porque a partir do momento, tentem aderir a isso que eu estou dizendo a vocês, que você está incluindo uma criança ou uma pessoa numa escola, automaticamente você está, de certa forma, se você está exigindo documentos, você está fazendo com que ela seja diferente de outras crianças que estão dentro da escola. Então ela geralmente não tem esses prontuários. Quem tem é a família. Então o recurso é: tente com a coordenação da escola, conforme eu disse, a escola tem que estar compromissada com a comunidade, tem que estar compromissada com a família. Tentem saber da família quais são os problemas do seu aluno. Eu botei hiperatividade ligada à catatonia. Se ele pode expandir a hiperatividade que ele tem, a hiperatividade, ele vai expandir, sendo um aluno que não para em um momento. Ou então ele vai ser um catatônico. Já repararam? Alguns que ficam com esse movimento? Ou assim, ou fica batendo, que a gente chama de maneirismo também, batendo com a perna, se mexendo o tempo todo. Isso é muita energia contida no corpo e são desorganizações do sistema neurológico. Também. O que fazer com uma criança hiperativa? A música é um elemento, o som é um elemento muito importante para trabalhar o catatônico e o hiperativo. Eu costumo trabalhar muito com música. Geralmente, quando eu tenho oportunidade, eu faço uma sessão de conhecimento do corpo com música. Relaxa. Agora é evidente, se você botar músicas boas e lentas, ele acompanha o ritmo da música. Se você botar música ativa, mais catatônica e mais arrítmico ele vai ficar. Geralmente crianças que não tiveram os 5 primeiros anos de vida com uma vida ativa com a família, têm problemas sérios de conduta, e o primeiro comportamento de conduta que aparece é a hiperatividade. Por que vocês acham que é a hiperatividade? Por quê?
Olha que está cansado de passar filme na televisão nesse inteirinho. Por quê? Por que a criança fica hiperativa? Ela quer aparecer, deseja mostrar que ela existe. Ela precisa de atenções da família. E finalizando, desorganizações psicomotoras, no caso da organização espaço-temporal, são problemas ligados à percepção de espaço. O que se pode se fazer por uma criança que tem problema de desorganização espaço-temporal? Enfatizar o quê? Que existe direita e esquerda, em cima e embaixo, na frente e atrás, longe e perto, ontem e hoje, baixo, alto, que o corpo assim ele está baixo, assim ele está médio, assim ele está alto. Olha, agora imaginem na cabeça de vocês quantas atividades a gente tem na educação física que enfatiza a questão da organização espaço-temporal. Andar se afastando de diversos objetos. Agora não basta você dizer a uma criança assim, olha, você vai se afastar desses objetos, vai fazer um circuito e vai voltar aqui. Aí é que eu acho errado. É a postura positivista da educação física. Você dá ordem, fica parado, o garoto faz tudo errado, você corrige mal e acabou. Não é isso que a gente pretende. Mas é sempre orientando, lado direito, lado esquerdo. Está na frente, está atrás. Essa orientação é fundamental. E a questão da imagem corporal é outra questão que a gente percebe com a dificuldade que a criança tem. Então vocês veem que aos 3 anos aparece um corpo disforme, que eu vou tentar fazer aqui, mostrando assim. Uma criança de 3 anos é capaz, sem problema nenhum, é capaz de desenhar um corpo assim. Uma criança até 4 anos já começa a botar os olhinhos no rosto, as 2 perninhas, e uma criança de 5 a 6 anos já começa a botar as partes divididas do corpo. E assim compondo as partes do corpo. Isso significa que até os 5 anos a criança está aprendendo a conhecer o corpo humano, aprendendo a conhecer as partes do corpo, que é fundamental, e aprendendo a se organizar com essas partes do corpo. Lembrando que existe a imagem do corpo, que chama-se imagem corporal, existe a organização do corpo, que se chama o conhecimento que a gente dá à criança do lado direito do corpo, do lado esquerdo do corpo, do lado de cima, do lado de baixo, que o corpo levanta, que o corpo abaixa, que a cabeça e o tronco e as pernas têm ações diferentes. E aparece a outra parte importante da imagem corporal, que é a consciência corporal. Que eu posso dar um exemplo rico para vocês aqui. Se todos aqui tivessem de paletó, gravata, eu não daria aula para essa turma. Porque é evidente, não só professores de educação física. Correto? Isso chama-se consciência corporal. Consciência corporal liga toda a questão do corpo. A roupa, a vestimenta, a postura, a expressão. Foi exatamente o que vocês fizeram. Inclusive fiquei bastante satisfeito com a atividade, porque vocês trabalharam com cada um com a sua limitação
compondo até diferentes maneiras de se representar. Mas a gente precisa sentir realmente no fazer as dificuldades que a gente encontra, as situações. É evidente que ficou inclusive engraçado de algumas falhas, algumas coisas que ocorreram, né? Que não estava previsto aí. Mas isso se percebe que é justamente essa prática que a gente tem que fazer, essa prática do fazer realmente a atividade em si. E nós vamos começar com um jogo que se chama Pessoa para Pessoa. E ele funciona da seguinte maneira. Nós vamos caminhar pelo espaço e quando eu disser duas partes do corpo, vocês têm que encontrar um par e tocar essas partes do corpo. Então, por exemplo, mão na testa. Vou encontrar alguém, vou pôr a mão na testa, você também. Tá bom? Como quiserem. E eu vou dando os comandos. Quando nós vamos... Quando eu disser pessoa para pessoa, todo mundo tem que achar um par rapidamente e dar um abraço. Professora, que legal! Bem agarradinho. Tá bom? E neste momento, né, vai ter uma pessoa no comando. No início eu vou estar fazendo isso, mas depois eu vou me envolver com vocês ou vou sair para que fiquem os pares e somente uma pessoa sobrando. Quem assumir, toca a brincadeira, tá certo? Quem sobrar, né, vai falar duas partes do corpo, a gente vai, né, manter esse contato e quando ela não quiser mais estar no comando, ela vai dizer pessoa para pessoa e todo mundo troca e procura um par. Inclusão, uma palavra que relacionada à inclusão, mas que começa que inicia com a inicial do nome de vocês. Vocês vão dizer e o grupo então vai com a composição desses nomes escolher um nome que representa esse grupo. Tá certo? E em cima das ideias colocadas, vocês vão compor uma paródia. Escolham uma música que é comum para todos e vocês vão compor um verso e nós vamos apresentar isso para todo mundo. Compreender, socializar, quando meu aluno chegar, eu vou ter que dar responsabilidade no ar, mas não vou querer socializar, quando meu aluno chegar. Nós vamos ocupar as linhas da rede interna de voleibol, ou um quadrado, na verdade, tentar fazer um quadrado da seguinte forma. Numa das linhas, quem nasceu janeiro, fevereiro e março. Na outra, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E na outra, outubro, novembro e dezembro, ok? Podem se organizar num grande quadrado. Então, cada um tem um barco. Então, cada grupo é um barco, constitui um barco. Nós vamos sair do nosso porto seguro e chegar num ponto futuro. O grupo que está nessa linha tem que chegar do outro lado, aquele grupo tem que chegar aqui.
e vocês vão se deslocar para lá e aquele grupo para cá. Mas nós estamos navegando no mar. Tem água ao redor de vocês, cheia de tubarões. Então nenhuma parte do corpo pode tocar o piso, tá certo? E a folha de papel não pode ser arrastada, ok? Não pode ser arrastada. Essas são as duas únicas regras dessa viagem. Bom, o objetivo meu no curso foi falar sobre a pessoa portadora de deficiência mental. Eu procurei, dentro do meu programa, primeiro esclarecer a principal questão: quem é a pessoa portadora de deficiência mental? Quais são as suas características? Quais as suas limitações? Quais as suas possibilidades? Dentro dessa tônica, o nosso curso, nesses 2 dias, a nossa população no curso foram os portadores de deficiência mental. E dentro dessa perspectiva, nós montamos o nosso planejamento, procurando esclarecer as principais dúvidas em relação a essa população. Por exemplo, quem é a pessoa portadora de deficiência mental? Quais as suas características? Quais as suas possibilidades? Quais as suas limitações? O que um professor de educação física adaptada pode, dentro do seu programa, fazer para desenvolver uma criança que porta alguma sequela de deficiência mental? Procuramos também enfatizar no nosso curso uma questão hoje grande no nosso país, que é a questão da inserção e automaticamente a inclusão dessa população nas escolas e nas comunidades, no esporte, etc. O objetivo desse módulo foi abordar a deficiência mental num contexto da inclusão, e nós procuramos dar o enfoque nos aspectos sociais, adotando o modelo dos direitos humanos e dos direitos sociais, e focalizando as pessoas portadoras de deficiência mental como fundamentalmente pessoas com a sua participação garantida dentro do ensino regular. Procuramos, através do curso, sensibilizar os participantes para as questões da cooperação, da criação, dos direitos e do respeito à criança dentro desse contexto.